Hoje é quarta-feira, bem no meio da semana, dia 12 de maio do ano empesteado de 2021. E hoje foi mais um dia lá no Planalto Central, dentro daquele disco invertido, sabe? Tem a torre assim, dois discos, um para cima, outro para baixo, né? Que os senadores armaram o toldo para inquirir mais uma testemunha na CPI da Covid, ou do CPI do Covidão-19. E desta vez o convidado, ou foi aquele que se fez convidar, foi o ensaboado, mas ensabadíssimo ex-secretário da comunicação do capitão, o publicitário Fábio Van Garten. E eu fiquei aqui matutando, na companhia da Catarina e da Lavínia, que são aquelas bolinhas de pelos brancos que sempre têm bons pensamentos e boas atitudes aqui. Afinal, por que raios este rapaz se fez convidar a partir de uma revista para a agonizante revista Veja, que nas últimas décadas ela vive de charlatanismo, com manchetes escandalosas, normalmente não confirmadas a posteriori. E esse tal de Van Garten é um daquele tipo que come quiabo e bagre ensopado e tudo faz para defender lá o mito dele, hein? E depois, mas eu confesso para vocês, com quase 7 décadas de existência, eu não fico perdendo tempo e fixando muito nas pessoas e nas ideias delas. Assim, tudo para mim é meio paisagem, sabe? Como eu já vi tudo, assim, olha, fecho os olhos, assim, fica tudo meio paisagem. Quando é indivíduo, ideia, eu olho. Quando é natureza, eu observo. Mas gente, assim, com os olhos fechados, aquela coisa meio perdida. Sabe quando você quer ver o mar e o infinito lá? É mais ou menos como eu vejo as pessoas e as ideias delas hoje em dia. Por isso, eu vi um pouco e prefiro continuar aqui na nossa república livre, anarquista dos banhistas, das terras xamânicas, dos tupinambás de Baraqueçaba, instalados na minha trincheira, nas areias milenares, com as granadas de sobrevivência do sol, a poesia nos salvará. E hoje a nossa nau poética visita os versos de Luís de Montalvor, nascido em São Vicente, pertencente ao arquipélago do Cabo Verde, em 31 de janeiro de 1891, e sucumbido em Lisboa em 2 de março de 47, com a idade de 56 anos. Luís de Montalvor era o pseudônimo de Luís Felipe de Saldanha da Gama da Silva Ramos, poeta e editor. Luís de Montalvor residiu aqui no Brasil, mocinho, entre 1912 e comecinho de 1915, voltando a Lisboa com a ideia de fundar uma revista modernista. E ele fundou e foi o editor da elogiadíssima, até hoje reconhecida como a grande revista moderna de Portugal, que só teve 2 números, infelizmente, que estou falando da revista Orfeu, que saiu no primeiro semestre de 1915. Na verdade, só saíram duas edições, era trimestral a revista, saíram 2 edições, a terceira estava pronta, mas por absoluta falta de recursos financeiros, a revista, infelizmente, não saiu, né? E esse vanguardismo ficou engavetado, essa edição. Participaram dessa empreitada Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro e o artista plástico Santa Rita Pintor. Eu vou lembrar para vocês que foi Luís de Montalvor que, pouco depois da morte de Fernando Pessoa, que foi quem convenceu a família do então quase desconhecido poeta, porque ele só havia publicado poemas esparsos numa revista aqui e acolá, tinha feito um livro
de turismo sobre Lisboa, como Caminhar em Lisboa, tinha feito algumas participações por umas revistas de cartas e coisas do gênero, no que ele era muito chegado, e mais nada. E foi Luís de Montalvor que disse à família que ele era um gigante poeta, um gigante, e que os herdeiros não deveriam jogar nada fora, que foi o que aconteceu, porque a pessoa escrevia e jogava dentro de um baú, né? Fosse outra família tocar fogo no baú, ninguém ia ficar sabendo quem era Fernando Pessoa, né? E aí a família, então, disse ao Luís Montalvor a fazer este esforço, né, em selecionar depois as poesias do Pessoa. Aí é um trabalho que não só ele, outros intelectuais vão fazer, é da onde surge Pessoa. Eu vou ler para vocês 2 poemas deste brilhante editor português. O primeiro poema tem como título Écloga. É um poema ambientado na natureza que apresenta, na maioria das vezes, a forma de um diálogo entre pastores ou monólogo de um só pastor. Esse termo écloga foi inicialmente aplicado para os poemas bucólicos do poeta romano Virgílio, do século I a.C. Vamos, portanto, ao poema Écloga, de Luís de Montalvor. Diz assim o poema: meus pensamentos são como rebanhos entremalhados uns e tristes outros, pastoreiam seus cuidados. Sonho vê-los quase quando sorriste, daquela margem imaginária, tão só dos sonhos imortais. A hora em que a flauta débil suspira os seus fingidos ais. E é de ouro a hora em que te espero, nesta paisagem que mentiste, perdidos os rebanhos meus, na errada calma em que sorriste. E hoje, morto o sonho, deploro os meus cuidados, o remédio. E só o teu sorriso eu imploro, ó guardadora do meu tédio. O segundo poema tem como título Entardecer. Sol posto ungido o mar, incensos de ouro, recolhe funda a tarde em sonho e mágoa, surdina fluida, anda o silêncio a orar. E há crepúsculos de asas, e na água o céu é mármore estático a cismar. E nas faces marmóreas dos rochedos esboçam-se perfis, cintilações, penumbras de segredos. Ó painéis de nuvens sobre a terra, ogivas delirantes na água, refratando, encheis de sombra o mar, de espumas rasas, iniciando a hora pânica das asas. E a meia luz da tarde, na areia requeimada, são vultos sonolentos as proas dos navios. Ó tristeza dos balões, iluminando na água prateada os pegos e os baixios. Dormentes constelações que em fundos lacustres e musgosos pondes reverberações em nossos olhos ansiosos. Ó tardes de aquático esplendor, descendo em meu olhar, num sonho de regresso, numa ânsia de voltar em mim tudo o que me esqueço e fico-me a cismar. A tarde é toda um sonho moribundo e já o olor da cor que amorteceu. Ó céu, vive no mar sono profundo, a asa do rumor no ar adormeceu. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.